Online. Que honra, maravilhoso! Eu vou falar duas palavrinhas da Maria Amélia. Maria Amélia chegou alguns anos atrás, na formação do feminino, eu acho que era a segunda edição da formação em 2015, e Segunda quinze, e edição. ela já tinha um percurso assim incrível, porque ela vinha do SOS Mulher, né? Tinha uma vida de policial, né? Civil, E polícia civil. isso. E uma busca de autoconhecimento no universo terapêutico, tanto do estudo de cursos como de si mesma, né? Porque o terapeuta faz esse caminho. O terapeuta é alguém que vai estudar para ajudar os outros e vai mergulhar dentro de si. Então, a Maria Amélia tinha esse percurso maravilhoso, de uma paixão por conhecer, por estudar, e uma liberdade gigante que a levou para o Canadá. E é aí onde ela está hoje, falando para nós. O mundo hoje está unido, né? Porque estamos todos nesse grande momento de transformação planetária, é um momento de transformação onde o melhor de nós e o pior de nós aparece, e tudo bem, porque são as sombras que estão aí para serem integradas. Uhum. E Maria Amélia foi estudar muito profundamente a medicina germânica, que é uma medicina do campo energético, não somente do corpo físico, e hoje vai falar de algo tão especial e importante para a gente olhar de frente, que são nossos medos. Porque é claro que a gente está numa montanha russa de, nossa, que delícia, estou descansando, ai meu Deus, que medo, que isso, o que está acontecendo, para onde nós vamos, e Isso. vamos sim para grandes mudanças. Então, é delícia ter você aqui, e eu deixo vocês com a Maria Amélia aqui, que gosto de estar unidas assim, e Muito. as distâncias desaparecerem. Vamos lá ouvir tudo sobre esse novo conhecimento que ela traz, essa nova forma de encarar os medos. Obrigada, Sol. Muito obrigada. Então, gente, eu sou a Maria Amélia. Eu fiz parte da segunda turma do TCER no ano de 2015, da formação, né, do TCER. E na época eu ainda era policial civil na cidade de São Paulo. Eu trabalhei muitos anos na Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Diadema. E lá eu pude desenvolver, junto com as mulheres, um trabalho que me levou ao aprofundamento de mim mesma. Hoje eu moro aqui no Canadá. Eu imigrei para cá, estou aqui há 4 anos. E aqui eu pude aprofundar os meus estudos na nova medicina germânica. A minha tutora aqui é a Ilsedora Laker. Ela é de Toronto. Ela foi discípula do Dr. Hammer. Ela não é só a minha tutora, mas a minha terapeuta também de nova medicina germânica. Nesse momento super delicado, né? E também super esperado por todos nós que somos amantes da vida, né? E dessa nova consciência que está se apresentando aí nesse planeta lindo que a gente vive. Eu sinto que o conhecimento e o autoconhecimento, eles fazem uma diferença incrível na vida da gente, nesse momento que a gente está atravessando essa tempestade, né? Que a gente colocou o nome de coronavírus. Esse tema, no qual eu venho me dedicando há mais ou menos uns 7 anos aí da minha vida, ele é um tema que tem muito, muito a ver com o feminino. E no meu ponto de vista, né? Por quê? Qual é a conexão que a nova medicina germânica tem com o feminino? Quando a gente compreende o conflito, ele se transforma. E ele se transforma numa oportunidade da gente transmutar o medo em amor. Então, isso me conquistou e eu estudo a nova medicina com uma paixão incrível e com uma dedicação, porque
transmutar esse medo em amor, assim, é algo muito feminino, né? Eu sinto que nós mulheres, a gente tem uma proximidade muito grande com a palavra amor, né? Seja ele numa forma ampla, seja ele numa forma estrita. E biologicamente, nós mulheres somos conhecedoras do mistério da vida e da morte todos os meses, né? Quando a gente sangra, quando a gente menstrua. Então, a nova medicina, ela me trouxe, né? Ela me ajudou também nesse caminho, nessa conexão com o meu feminino mais instintivo, né? De reconhecimento dos meus instintos biológicos que são partes do meu corpo. E nada mais feminino do que corpo, né, gente? Corpo é realmente algo muito feminino. Bom, então, vamos lá. Quando eu falo em nova medicina, o meu convite aqui é para que a gente esteja disposta a um novo olhar, né? E um novo olhar, ele me convida para uma nova postura. E essa nova postura que a nova medicina convida é uma postura de autonomia. Nossa, autonomia, liberdade, corpo, tudo isso é nova medicina germânica. Nessa realidade que a gente vive hoje, que a gente está inserida, né? A doença, ela é vista e ela é associada a um erro do nosso organismo. A doença, ela é uma falha da natureza humana. E a doença, ela é causada por um fator externo, ou seja, por um inimigo o qual eu tenho que combater. Então, hoje esse é o paradigma que a gente vive quando a gente ouve a palavra doença, né? A gente pensa mais ou menos isso. Quando eu falo, né, que a doença hoje, né, ela é causada por um fator externo, significa dizer que o meu corpo, que eu sou um erro, né? E que eu sendo um erro, eu preciso de um conserto. E quando eu preciso de um conserto, hoje, eu sinto uma dor, eu tomo um remédio. E aí esse remédio, ele vem com uma promessa de me consertar. Então eu queria partir desse ponto inicial, assim, né? Que é onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Existe, né, no olhar da nova medicina, uma relação, é uma tríade entre psique, ou psique, cérebro e órgão. Então, o que o Dr. Hammer descobriu, quem é o Dr. Hammer? O Dr. Hammer, ele é o criador, o canalizador da nova medicina germânica. Ele descobriu, por uma experiência própria, pessoal, que o que a gente hoje chama de doença, na verdade, é um programa especial com sentido biológico, ou a gente pode falar que é um programa de sobrevivência evolutivo que tem o objetivo exclusivo de ajudar a gente a sobreviver durante um conflito emocional. Então, eu venho de um paradigma onde eu acredito que a doença é um erro, alguma coisa errada na natureza humana, e eu entro num lugar, num convite de que a doença, na verdade, ela é um programa especial com um sentido biológico que me ajuda a sobreviver. Então, a gente parte daí, né? O que é o conflito? O conflito é o trauma. Para nós, hoje, esse conflito, ele chegou em forma da notícia de que existia fora de nós um vírus que não é letal, mas que tem um alto grau de contaminação e que eu poderia ser contaminada por ele. Então a gente sabe que o vírus ele não é letal, né? Mas a gente também sabe que ele tem ele prolifera, ele contagia muito rápido, né? E por isso
a gente vivencia nesse momento em que a gente ouve essa notícia, desencadeia em nós muitos sentimentos e sensações, né? E aí o Dr. Hammer descobriu que nesse momento que a gente ouve essa notícia e desencadeia em nós tantas sensações e sentimentos, a nossa mente consciente, ela não consegue raciocinar. A gente perde o raciocínio e entram diversos pensamentos, muitos pensamentos. Por que que isso acontece? Porque a nossa amígdala cerebral, ela é acionada, né? Lembra que eu falei que pelo olhar da nova medicina, quando a gente ouve uma notícia como essa, a gente aciona um programa especial com sentido biológico que vai manter a gente vivo? É isso que acontece. A amígdala cerebral recebe a informação, ela solta um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai para a hipófise, e que é a glândula que controla todo o funcionamento do nosso corpo. E aí, quando a hipófise é acionada, ela corre e libera todos os hormônios que a gente conhece como hormônios de estresse. Cortisol, adrenalina. E ela aumenta a nossa taxa de tireoide. O que acontece quando a mente consciente ela não funciona? Somente o corpo reage, né? Daí o nome conflito biológico. Então, assim, a palavra conflito também, nós sabemos que também é uma palavra que causa um pouco de confusão. Porque a gente muitas vezes vem com umas crenças de que conflito é uma coisa ruim, é uma coisa má, por conta dos nossos julgamentos e das nossas crenças, né? Então aqui vamos fazer uma leitura de conflito como algo que não é ruim e não é mal, que faz parte da natureza, ok? Então a gente recebe a informação de que tem um vírus, a gente, na hora, a gente vem com esse programa de fábrica, né? Que é um programa de sobrevivência evolutivo. A partir desse programa, a gente sofre reações químicas, né? E aí, o que o cérebro faz? Ele começa a recrutar alguns órgãos do nosso organismo para ele poder combater esse inimigo externo. Então, a partir do momento que o cérebro faz isso, por que o cérebro faz isso? Porque é muita energia para ele dar conta, né? É muita energia. E aí ele começa a recrutar. Nesse caso específico do coronavírus que a gente está falando aqui, o órgão que é recrutado pelo cérebro é o pulmão. Mais precisamente, os alvéolos pulmonares. Então, no momento que a gente recebe a informação, vai para o cérebro já chama o pulmão. Para quê? Para ajudá-lo a dissipar essa carga emocional toda, eu falo que é uma parafernália, né? Da informação de que eu posso morrer. Então, assim, lá no fundo, subliminar, está uma informação de que eu posso morrer. Essa é como se fosse uma decodificação. E a partir desse momento, o meu programa de sobrevivência evolutiva, ele é disparado de fábrica. Então, nesse olhar da nova medicina, né, o pulmão, ele é o órgão que é recrutado e o pulmão, ele é o órgão que a gente conhece como um órgão que vai liberar e emergir todo o medo que a gente sente da morte. Todo o medo que a gente sente da morte. O pulmão também é o órgão que quando a gente ouve uma notícia, como por exemplo, quando a gente vai no médico e o médico fala pra gente que a gente tem um câncer ou uma doença muito grave, o pulmão também ele é acionado, porque é ele que dá conta dessa informação de medo da morte. Tá? Então, o que eu tô querendo dizer é que nesse momento, nesse evento super traumático que a gente está vivendo, todas as nossas memórias relacionadas ao medo
da morte vão emergir. Todos. No caso do coronavírus, o que agrava muito o conflito é a necessidade do isolamento. Quando a gente ouve que, além da gente ter um inimigo externo, do qual a gente não tem controle, que esse inimigo ele pode sim me matar, a gente ouve também que para que a gente possa sobreviver a esse inimigo, a gente precisa se isolar. O nosso cérebro ele entra num estresse muito alto. O isolamento ele é altamente estressante para todos nós seres humanos. A gente sente muito isolamento. Por quê? Porque o contato com outro humano, ele é uma necessidade biológica da nossa espécie. Então, por exemplo, tomar água, comer, respirar e o contato com outras pessoas. Então, quando eu ouço uma informação de que eu também não, além de todos os conflitos que vão ser acionados em mim, eu ainda não posso ter contato com outra pessoa, isso causa um estresse muito grande. Muito, mas muito grande mesmo, né? A gente experimenta traumas durante vários episódios da nossa vida, né? Durante muitos episódios durante a vida a gente vai experimentando muitos traumas, né? E esses traumas, quando eles são experimentados, a gente pode chamar de choque, né? A gente leva um choque, né? E nesse momento, o corpo, muito inteligente, ele entra num mecanismo e ele dissocia a gente para que a gente possa sobreviver. Então, essa dissociação, que é um mecanismo de defesa do corpo, ela é responsável por trazer para nós um sentimento de solidão. Então, essa solidão que a gente sente hoje, que está muito conectada ao isolamento, vem dessa necessidade de dissociação no momento em que a gente está de frente para um conflito, um choque, como você preferir. Só que isso a gente já vem experimentando durante a nossa jornada aqui na vida. É porque agora, com o corona, isso está mais exacerbado, né? E por que está tão exacerbado? Porque a gente, como eu já falei, a gente está praticamente proibido de ter contato físico com outras pessoas, né? E a gente começa a experimentar essa solidão em forma de abandono. E aí, o que acontece? Eu queria dar um exemplo que eu acho que vai ser bem legal. Esse abandono, ele vem de uma memória celular de todos os abandonos que nós percebemos como abandono, que nós sofremos durante a nossa jornada até chegarmos aqui. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tenho um exemplo de quando a criança, ela nasce e ela, por algum motivo, ela é separada da mãe. Ela vai experimentar aquela separação como um abandono. Então, essa percepção de abandono, ela fica muito grande nesse momento. E olha só, a criança, naquele momento, muitas vezes, ela precisa, é necessário para a sobrevivência dela, ser afastada da mãe, porque às vezes ela precisa de um procedimento, ou ela precisa de alguma coisa, ou a própria mãe precisa, né? E nesse momento, ela recebe aquela informação que para ela pode ser um abandono, por exemplo. Então, o abandono, ele não significa que eu estou só, né?
ele significa que eu posso estar só, mas não é isso que gera essa sensação, e sim uma memória celular dos abandonos que eu já vivi. Assim também ocorre com o desamparo, que também é o nosso tema aqui proposto, né? Falar sobre o medo, o abandono e o desamparo sobre o olhar da nova medicina. A gente hoje está aqui falando sobre a biologia do humano, né? O humano que nós somos. Da importância da gente recordar a nossa natureza instintiva. Para a gente passar por essa tempestade de uma maneira onde a gente consiga gerenciar melhor as nossas emoções. E por que que é importante a gente gerenciar melhor as nossas emoções nesse momento? É solicitado pelas autoridades médicas, né, do mundo inteiro que a gente fique em casa. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema de saúde ele não tem leitos e respiradores suficientes para todo mundo que ficar doente, vamos dizer assim, né? Vou usar a palavra doença. Então, eles acabaram dividindo isso em grupos de risco. E também, quando a gente ouve essa informação, a gente também vive de uma forma inconsciente os nossos medos, né? Então, eu queria falar um pouco do desamparo, porque o desamparo, ele é um aspecto muitas vezes dolorido da condição humana. Então, olha só. A condição humana do desamparo, ela é muito estudada, né? Pela psicologia, pela filosofia, por vários campos, né, das ciências humanas. E ela também é vista pela nova medicina germânica. Nesse momento de crise, esse nosso aspecto, que é base da nossa estrutura humana, ele também fica exacerbado, né, pelo isolamento. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas como? Eu não tinha isso antes, hoje eu sinto coisas que antes de viver o isolamento, ou antes de ouvir sobre o corona, eu não sentia, eu não tinha. E eu sempre digo, sempre esteve aí. É que o encontro com o outro, né, ele atenua, ou muitas vezes ele mascara a nossa sensação de desamparo. Que nesse momento, porque a gente precisa estar isolado, ela emerge com toda essa potência que a gente tem visto por aí, né? O olhar da nova medicina, ele traz, né, no meu ponto de vista, ele está em paz e está com harmonia, e está em harmonia, né, e ressonância com a sabedoria da natureza humana. Então, quando a gente vive um conflito, a gente vive um trauma, a gente vive uma situação como a gente está vivendo, esse programa biológico, ele é disparado em mim, em vocês, em todo mundo, né? E isso é uma sabedoria, a gente vem com isso de fábrica, como eu falei. A nova medicina, ela inclui, né? Ela inclui tudo. Então, eu sinto que ela está muito conectada também com a aceitação, né? A aceitação da nossa natureza, nos seus aspectos mais positivos, se a gente pode falar assim, e também nos aspectos mais negativos, né? Esse olhar da nova medicina, ele me ensinou que eu não sou um erro da natureza, né? Mas que eu sou parte dessa natureza. Então, a doença, ela não é um erro da natureza para o humano, uma punição para o ser humano.
mas é parte. E uma outra beleza que eu enxergo nesse caminho e nesse estudo da nova medicina é que o paciente, ele é acolhido e ele é convidado a conhecer toda a sua história de vida, né? E a abraçar o seu processo. E quando ele é acolhido e ele abraça esse processo, ele começa a compreender melhor, né? E essa compreensão, né, da sua vida e da sua história traz liberdade, traz autonomia. Que nesse momento da crise é tão importante para que as pessoas que realmente vão precisar desse atendimento, elas possam ter, né? Porque a gente tem esse olhar que é de aceitação. Eu não, se alguém tiver outra palavra, escreve aí, porque para mim, assim, quando eu penso, né, em tudo que a gente está passando, eu penso muito na aceitação. Então, eu penso que isso é uma coisa também, isso é uma habilidade, né, da essência feminina, isso. Eu queria dar um outro exemplo também da questão do abandono, né? Como eu disse, eu moro no Canadá. E aqui, as medidas, elas foram tomadas com uma diferença, eu acredito que umas 2 semanas do Brasil. Então, aqui, a gente, na nova medicina, a gente também olha os conflitos, as doenças, né, como conflitos. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, nesse momento, o órgão relacionado a isso é o pulmão. Então, o pulmão, ele está conectado também com o medo do abandono. Vocês aí no Brasil vivem uma situação um pouco diferente da minha aqui em termos de administração do vírus. O presidente do Brasil, ele tem uma postura diferente do presidente daqui, do primeiro-ministro daqui. Quando eu escuto o presidente do lugar onde eu estou com a postura, eu posso me sentir abandonada, por exemplo. Aqui onde eu estou, a gente tem muito refugiado. E as pessoas aqui, pelo que eu converso, pelo contato que eu tenho, elas não se sentem tão abandonadas quanto o brasileiro hoje, né? Então, esse conflito de abandono, de solidão, ele vai ficar muito maior. Diferente daqui. Aqui, na cultura daqui da América do Norte, eles têm uma predisposição ao isolamento, né? E esse isolamento, ele já não causa tanto estresse para o canadense como causa, por exemplo, para o brasileiro. Então, nós somos seres individuados, sim, mas nós estamos conectados, né? Então, essa é uma informação para a gente prestar atenção e ter discernimento e, opa, peraí, qual é a solução aqui, né? Eu já sei que todas as minhas memórias celulares de abandono, elas vão emergir. Por quê? Por causa do conflito em si, por causa das notícias que eu ouço e agora ainda vou lidar com a postura do presidente. Então isso vai exacerbar mais ainda esse medo da morte. E quanto mais eu estiver nesse conflito, mais eu vou ter o meu pulmão fragilizado. Porque, como eu disse, o cérebro, ele joga a informação para um órgão ajudá-lo. E o órgão é o pulmão. Aí você vai me falar, mas o que eu posso fazer? Agora, porque é isso que está acontecendo. E, enfim, né? Como é que a gente vai administrar tudo isso? Então, assim, estando disposto, estando aberto para novas percepções.
para novos conhecimentos. Porque a gente estando disposto para novas percepções e novos conhecimentos, a gente gerencia melhor, né, essa parte mais instintiva nossa e administrando melhor isso, que pode ser por uma meditação, pode ser por alguma terapia vibracional, pode ser assistindo uma live. Isso expande a consciência, né? E uma vez que a gente expande a consciência e a gente tem foco, a gente sente uma leveza maior para passar por tudo isso. Por quê? Porque a gente está num momento que a gente está resgatando a sabedoria do nosso corpo. Então, entender o funcionamento do corpo nos liberta do medo da doença e nos convida a conhecermos a nossa história, né? E conhecendo a nossa história, a gente tem autonomia. Então, meu convite aqui é para que a gente possa perder esse medo que a gente tem de sermos conhecedor da nossa vida, né? E assim, juntos, a gente consegue mudar esse paradigma que está aí, que já está agonizando, já está acabando, mas que a gente sabe que ainda vai passar por esse momento de transição. Eu queria falar um pouquinho sobre imunidade, mas eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. A gente depois pode até combinar de fazer uma outra live para falar sobre imunidade, no olhar da nova medicina. Mas eu quero convidar vocês para a gente fazer uma rodada de EFT. E fazendo uma rodada de EFT, a gente vai liberar um pouquinho dessa sensação que está aqui, né? Nessa região aqui do pulmão, né? Como eu falei, mais nos alvéolos pulmonares. E aí a gente vai se sentir mais leve. Por quê? Na nova medicina, nós não temos o que a gente faz, que é vivências, né? Essas vivências. Então, eu gosto muito de quando eu estou atravessando um conflito biológico, de descansar, que é exatamente o que a minha tutora e a minha terapeuta indica no momento em que a gente está vivendo um conflito biológico, desencadeado por um trauma. Vamos lá fazer uma rodada de EFT? Todo mundo ok? Quem conhece EFT aí? Alguém tem alguma pergunta? Eu estou aqui olhando os meus papéis, que eu fiz um resumo. Ficou alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar? Sobre a nova medicina, o medo, o abandono, o desamparo. Jenny, você está falando que não sabe o que é. O EFT. O EFT é uma técnica. É uma técnica que ajuda a gente a liberar muitas coisas. Muitas coisas, assim. Como a gente não tem uma vivência específica em nova medicina, eu acho que isso, a garganta aqui, né? Porque aqui a gente tem a amígdala cerebral, e é essa amígdala cerebral que joga para a hipófise a informação, né? E aí a gente cai naquelas questões da tireoide, como eu expliquei lá no comecinho. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre a nova medicina, pode deixar aí na conflito biológico. O conflito biológico, auxiliadora, o conflito biológico é o que as pessoas chamam de doença, né? Nesse paradigma, as pessoas chamam de doença, o que na nova medicina nós chamamos de conflito biológico.
tá? Posso sim. Posso indicar livro e muita gente aí no Brasil muito boa que está trabalhando com a nova medicina germânica também. Vamos fazer então a rodada de EFT? Então, assim, eu preparei aqui umas falas. Vamos lá? Gente, então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Dar aquela respirada pelo nariz, assim, bem profunda. Soltar pela boca. Mais uma vez. Muito bom. Então, a gente vai começar. A EFT, ela começa aqui, ó. O que eles chamam, né? O que a gente chama de ponto do karatê, aqui, ó. A gente vai dar uns taps, assim, não é um tap, em português, a gente vai fazer assim, ó, bem levinho aqui. Você pode fechar o olho, abrir o olho, não, isso não vai interferir no processo, tá? E eu vou falar e você pode falar, se você quiser, ou fazer mentalmente, tá? Corpo, 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 meu corpo, corpo. Pode respirar normal. Corpo, corpo, corpo. Aqui no topo da cabeça, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Aqui na testa. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Aqui, ó, no cantinho. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aqui, embaixo do olho, aqui. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Aqui entre o nariz e a boca. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Nessa região, me perdoe.
Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Continua respirando normal. Aqui, nessa região do pescoço. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Nesse momento, você pode colocar aí na sua frente uma imagem pela qual você é grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Aqui, nesse ossinho que a gente chama de saboneteira, eu sinto muito. 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 Eu sinto. Aqui, bem nessa região, eu te amo. Eu me amo. Eu te amo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Aqui embaixo do braço, mais ou menos aqui, eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Agora a gente dá uma respirada. Pode ser bem grandão. Solta. Então, acho que vocês conseguem me ver, né? Põe a mão aqui. Uma outra mão aqui. Como se a gente desse um abração na gente mesmo. Pode respirar normal. Eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você, corpo. Me perdoe por unir o meu caminho ao teu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. Te amo por ser quem você é. Respiro. Muito obrigada, gente. De dar uma mexida aí no corpo. Volta aí no seu tempo. Obrigada, tá? Saudade. Gente, o Instagram ele vai encerrar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda no próprio Instagram do Tecer. Eu vou colocar lá no Tecer Dicas, né? No Tecer Dicas sobre algumas dicas sobre a Nova Medicina Livro que me pediram.
como é que se chama? Quando as pessoas publicam coisas sobre a nova medicina. Eu espero que vocês tenham saboreado e gostado muito disso, porque assim, é um prazer para mim compartilhar a nova medicina com vocês. Eu realmente acredito e vivo a nova medicina na minha vida, vivo a nova medicina nas minhas relações com o mundo, com a minha natureza instintiva. E adoro compartilhar e realmente sou uma entusiasta da vida e espero que realmente o conhecimento ele possa nos ajudar a expandir cada vez mais a consciência para que a gente tenha discernimento e foco e que juntos, né, assim como o cérebro faz quando ele tem uma descarga muito grande de energia, ele já recruta um órgão, porque juntos eles conseguem sobreviver àquele vendaval, aquela tempestade que está acontecendo, né? Então, eu espero que a gente consiga, assim, ó, juntos, todo mundo junto, passar essa transição planetária aí que a gente estava esperando há tanto tempo. Estou à disposição, muito, muito grata. Beijo em todo mundo, obrigada pela disposição de estar aqui. Tô muito feliz, gente. Um beijo. Tchau.